Meus amados, abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Eu vou começar a meditar com vocês Lucas. Eu quero trabalhar o livro de Apocalipse, mas isso não vai atrapalhar da gente poder trabalhar 2 livros, né? Porque vocês sabem, eu faço a sequência de um livro, mas eu não fico preso ao livro. Tem os dias, os domingos que eu ministro temas livres, né? E a gente não vai dificultar se eu tiver que ministrar aqui o livro do Apocalipse. Pela graça de Deus e a sua misericórdia, faço isso para te motivar. Eu estou na 44ª leitura da Bíblia. E lá no Antigo Testamento, porque eu vou lendo 5 lá no Antigo Testamento e 2 no Novo. Lá no Antigo Testamento eu estou terminando o livro de Deuteronômio, e aqui no Novo Testamento eu estou em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 16. Então, você vai numa jornada aí comigo. Nós já tivemos uma jornada, quando eu cheguei aqui, foi 5 anos e meio trabalhando aos domingos aqui, o livro de João, todo o livro de João. Terminamos esse ano o livro de Marcos, todo o livro de Marcos. Estamos lendo a Bíblia desde quando eu cheguei aqui, uma leitura pública. Estamos no livro de Marcos, foi lido hoje, começamos lá em Gênesis. É uma forma de motivar você a ler a palavra de Deus. Amados, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 12. E eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, por quê? Porque nós vamos passear por esses textos aí, para você acompanhar aí. Anotar, pode anotar até o dia, né? Põe o dia de hoje. Tudo que eu leio, todo início de capítulo e fim, eu ponho aonde eu estou. Se é inverno, verão, outono, eu escrevo. Eu ponho o nome da cidade onde eu estou e a data. Toda a vida eu fiz isso, desde jovenzinho. Então eu começo um livro, eu ponho a data. Quando eu termino o livro, e capítulo por capítulo eu vou escrevendo, né? E às vezes eu estou lendo um autor que eu estou na cidade dele. Eu estava lendo uma vez o livro de Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame, e eu estava com o livro lendo, eu estava de frente à Catedral de Notre Dame, que era a história do próprio livro. E outras situações que já aconteceu. E isso é gostoso, você vai marcando ali, você vai fazendo a história ali. Então marca aí na sua Bíblia o dia de hoje. É o princípio aqui desse estudo, dessa ministração, que você vai mergulhar junto comigo na direção do Espírito Santo. Livro de Lucas. Deixa eu dar uma introdução para depois nós fazermos a leitura do texto. O livro de Lucas, que faz parte dos 4 evangelhos, Lucas não era apóstolo, oficialmente, como era Mateus e João. Assim como Marcos também oficialmente não era apóstolo, mas faziam trabalhos de apóstolos. Lucas era um médico de descendência grega, convertido ao evangelho provavelmente pelo próprio apóstolo Paulo, através do evangelismo, do trabalho do apóstolo Paulo. Paulo chega a citar ele quando diz: Lucas, o médico amado. Tem essa frase, esse texto na Bíblia. Lucas, o médico amado. Lucas era um médico, portanto um homem intelectual. Você vê, ele escreve 2 livros, e os 2 livros são grandes, extensos, e com detalhes históricos. Tanto o livro de Lucas, como o livro de Atos, é escrito por ele. O livro de Lucas, diferente dos outros evangelhos, ele vai pautar por detalhes que não tem nenhum dos evangelhos. Ele vai falar de Zacarias e Isabel, que não tem nos outros evangelhos com detalhe. Ele vai falar dos detalhes do nascimento de João Batista,
dos detalhes do nascimento do próprio Jesus, do aparecimento dos anjos, que não estão nos outros evangelhos. Ele vai trabalhar 3 histórias lindíssimas, 3 parábolas que não estão nos outros evangelhos, que é a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. É específico de Lucas. Lucas trabalha numa linha teológica que os pentecostais, os teólogos pentecostais, nas últimas décadas, têm trabalhado muito e têm quebrado um paradigma. Que o livro de Lucas e Atos, ele não só escreve uma história, mas ele desenvolve a teologia do Espírito Santo através de uma narrativa, Luiz. Aquilo que foi ocultado por nós, pelos grandes teólogos do passado, principalmente os nossos teólogos, que é uma riqueza para nós, os teólogos reformadores, tudo, que é o que a gente tinha aqui no Brasil que chegava para nós. E também o pentecostalismo, ele é novo, tem 100 anos, né? Surgiu a explosão do pentecostalismo em 1906. Então, é um processo, está em formação. Então, está uma explosão de teólogos, tanto é que a minha pesquisa é em cima da teologia pentecostal. Essa explosão de desenvolver que o livro, que sempre foi ensinado para nós, que o livro de Lucas e Atos eram livros históricos, narrativos. Então, aquele negócio de batismo no Espírito Santo não é uma teologia, aquilo é uma história que foi contada, tudo. E não, agora os teólogos pentecostais estão trabalhando o contrário. Que Lucas, quando ele escreve, porque nenhum outro vai trabalhar como ele trabalha, sobre o poder do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, as promessas e o agir do Espírito Santo, como ele trabalha em Lucas, no próprio livro dele chamado Lucas, que é o primeiro livro, e o segundo, o livro de Atos. Há um desenvolvimento teológico da prova do poder do Espírito Santo ali. Então, isso que eu estou te falando, às vezes parece para você uma coisa assim um pouco estranha, distante, mas eu queria que você prestasse atenção, porque é algo mais sério. Eu estou levando você a mergulhar nas águas um pouquinho acima da... como o profeta lá aconteceu, um pouquinho acima da canela, né? Você está mergulhando comigo um pouquinho a mais. Então, se eu não tivesse aqui há quase 13 anos, talvez eu não entraria com esse texto. E nem falaria o que eu estou falando agora para você. Então, Lucas, ele tem uma forma diferente de trabalhar. A sua teologia. A teologia de Lucas é voltadíssima para o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E nós temos teólogos fortíssimos como Strongitz e outros. Agora eu estou lendo um espetacular, comecei a ler agora, e que eu não conhecia, foi recomendado por o meu orientador do curso, que é um luterano. Ele falou para mim esse autor. E essa madrugada eu perdi o sono e fiquei lendo, de esquentar o coração. Então, Lucas trabalha nessa linha. Foi escrito mais ou menos nos anos 60, depois de Cristo. Ele trabalha muito a palavra também chamada, ele usa muito o termo filho do homem, um termo que foi usado para Ezequiel, o profeta. Se refere muito a Jesus como filho do homem. Lucas também, ele escreve especificamente a uma pessoa chamada Teófilo, que não era grego, que não era judeu, provavelmente grego. Teófilo, ao pé da letra, seria amigo da sabedoria, amigo do conhecimento, né, ao pé da letra, mas era o nome da pessoa. E Lucas faz um levantamento histórico para escrever tanto esse livro como Atos. E os 2 livros são direcionados a esse homem. Provavelmente Teófilo era um homem de uma classe média alta. Porque Lucas era um médico, né? E
Teófilo era um homem de classe média alta, uma pessoa, uma autoridade de peso. Porque Lucas vai se reservar a escrever 2 grandes livros direcionados a esse homem. Então, vamos à leitura. Essa é uma introdução para você estar a par aí. Nesse período dos anos 60, já tinha alguns livros da Bíblia já estavam circulando, né? Provavelmente o livro de Marcos já estava circulando, o de Mateus já estava circulando, a carta de Gálatas já estava circulando, algumas das cartas dos evangelhos estavam circulando. Interessante que Lucas, ele caminha com Paulo todo o livro de Atos, boa parte do livro de Atos. Lucas está caminhando com o apóstolo Paulo e viajando com Paulo. Ele fala muitas vezes na primeira pessoa, que estávamos em tal lugar, né? Então, Lucas, boa parte das viagens no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas está acompanhando Paulo. Então, com certeza, a teologia de Lucas, que eu ainda não li sobre isso, mas a teologia de Lucas tem uma influência total de Paulo, assim como o livro de Marcos, que todos dizem, as pessoas perguntam, por que Pedro não escreveu um livro? E aí, missionária, por que ele não escreveu? Porque ele era um discípulo de Pedro. Então, ele escreveu o que Pedro traduziu para ele. Então, o livro de Marcos é uma escrita do próprio Pedro, através de Marcos. É o mais provável. Então, Lucas tem uma influência total. O apóstolo dele, que ele acompanha o tempo todo, que ele aprende, que ele vai desenvolver a sua vida cristã, o seu conhecimento, a sua teologia, é com o apóstolo Paulo. Os dois se identificaram, porque os dois eram intelectuais. Um médico, o Paulo era um grande estudioso, né, se identificaram. Então vamos lá nessa leitura do texto, olha aqui. Eu vou ler na linguagem de hoje, então você acompanha aí, tem aqui também em cima, mas mesmo que você leia aqui em cima, mantenha o seu texto aí aberto, tá? Porque aqui não vai dar para pôr todo o texto inteiro, que é do verso 1 ao 12. Então mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo que você leia aqui em cima. Prezado Teófilo, né? Cadê? Lucas 1. Lucas 1. Do verso 1 ao 16. É isso? Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Que história é essa? Sobre o nascimento, vida e morte de Jesus. Elas escreveram, elas quem? Essas pessoas. O que foi contado por aqueles que viram essas coisas. Eles escreveram o que eles viram e o que os próprios apóstolos contaram. Desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, veja, Teófilo era uma autoridade. Eu estudei com todo cuidado como essas coisas aconteceram, desde o princípio. E achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Quer dizer, Lucas fez uma extrema pesquisa, e além de fazer uma pesquisa, ele vai escrever em ordem cronológica. Porque tem muitos textos na Bíblia que não estão escritos em ordem cronológica. Você vai lá nos profetas, tem capítulo que era escrito aqui, está na frente, mas na verdade ele foi antes. E nos próprios evangelhos tem fatos que não seguem uma ordem cronológica. Lucas não. Ele diz que fez uma pesquisa junto aos apóstolos, junto a toda a história, pesquisou livros. Que livros? Os próprios evangelhos que já estavam escritos, com Mateus, Marcos. As pessoas, levantou junto a Pedro, João, Paulo, a todos eles, e aí ele escreveu em ordem, tudo desde o princípio, e em ordem, ele estabelece isso, em ordem cronológica.
Quer dizer, desde o comecinho. Esse texto ele quebra aquela ideia que as pessoas acham que quando você prepara um esboço para pregar, o Espírito Santo não está. Isso não existe. Você tem a sua mente, o seu cérebro não dá conta de fazer todo tipo de anotação. Então tem gente que acha que pregação, revelação, é só quando você chega aqui, fala o que vem na cabeça. Não é assim, ué. Deus te dá a palavra, você tem que correr atrás, você não pode ser um preguiçoso. Isso aí está muito mais relacionado a um preguiçoso. Está relacionado com revelação. Deus nos dá a palavra, a gente ora. Eu como pastor, por exemplo, o que eu prego? Eu prego a palavra de Deus, seguindo um texto. Eu prego uma situação que eu posso estar vendo uma necessidade na igreja. Às vezes explode uma situação na igreja, eu tenho que pregar dentro daquele tema. Explode uma pandemia, você tem que trabalhar dentro de um tema de consolação em cima daquilo, dentro de tema de crise. Eu sou como um médico. Eu tenho que sentir a situação das pessoas para dar a receita. Né? Então nós estamos em plena pandemia, uma situação. Eu vou chegar aqui e condenar as pessoas? Não, você tem que saber o que vai pregar, tem que ter a unção de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. Então, ele estudar, fazer pesquisa, anotação, não é pecado, e nem errado, para você expor. Então, para ele expor um livro dirigido, ungido pelo Espírito Santo, ele fez uma pesquisa, França. Aquela pesquisa, aquele estudo, era direcionado pelo Espírito. O Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que você pesquisou, daquilo que você estudou. Vai fazer lembrar de quê? De alguma coisa. Agora, se você nunca mergulhou na palavra, vai lembrar o quê? Ô meu servo, lembra aí. Ih, não lembro não. Mas por quê? Eu nunca nem li a Bíblia. A fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Aí ele começa. Então eu fiz toda uma pesquisa cronológica, fui buscar em detalhes, pesquisei os livros, as pessoas, para enviar o melhor para o Senhor. Com certeza, Teófilo ou estava sendo evangelizado por ele, ou era um novo convertido. Das duas, uma. Ou era um novo convertido, ou estava sendo instruído, evangelizado por Lucas. E ele começa dizendo, quando Herodes era o rei da terra de Israel, então ele estabelece uma data histórica. Então isso aqui não é uma historinha, né? Era uma vez. Não, ele estabelece uma data. Ele estabelece o governo que estava acontecendo. Ele já dá o pano de fundo, o contexto histórico que está acontecendo. Na época de Herodes como rei de Israel, havia um sacerdote, ele já estabelece outra situação. Tinha um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo do sacerdote de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Eu queria que você riscasse aí esse versículo e guardasse, que depois nós vamos voltar nele. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. E esse casal vivia a vida que era para Deus correta. Puseram na minha tradução aqui, né? Mas não tinha filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Os sacerdotes trabalhavam por escala mensal. Então, mês X era um grupo sacerdotal. Aí eles voltavam para suas casas e entrava outro grupo, durante os 12 meses. Zacarias estava fazendo o seu trabalho sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume do sacerdote, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo e não sabia o que fazer. É isso. Um outro detalhe
ainda que está aqui registrado no livro de Lucas, Lucas pontua o término do silêncio de 400 anos de Deus. A última palavra profética, presta atenção no que eu estou te passando. A última revelação direta de Deus com o seu povo, a última palavra profética foi no capítulo 4 de Malaquias. Ali foi o último escrito profético. Daí para frente, entrou um silêncio de 400 anos. Não que Deus abandonou, mas houve um silêncio profético. Não que as orações não eram escutadas, não. Nesse período, houve um silêncio profético de 400 anos. Você às vezes fica sem ouvir a voz de Deus assim no seu coração, uns dias a gente já fica aflito, imagina 400 anos. Quantas gerações nasceram, Luiz, morreram sem ouvir. Eles tinham a palavra, porque aí toda a estrutura do Antigo Testamento estava pronta, que vai ser os livros que Jesus e os apóstolos vão pregar. Qual é o livro que Jesus e os apóstolos vão pregar? O Antigo Testamento. Qual é o primeiro livro que Jesus lê em Nazaré? E diz assim, hoje se cumpriu. Isaías. Os livros que eles pregam, só que aí eles vão pregar, principalmente os apóstolos, e o próprio Jesus, vão pregar o Antigo Testamento e vão traduzir para nós. Paulo vai traduzir para nós. Então, quando Zacarias recebe essa visita do anjo, está se quebrando um silêncio de 400 anos. Olha que coisa. Mas daqui a pouco a gente vai lá de novo. Então, a palavra de Deus estava agora se cumprindo em Zacarias. Porque Deus tinha prometido lá em Malaquias capítulo 3:1, 400 anos antes, que viria alguém na frente, pregando no deserto, anunciando a vinda do Filho de Deus. Lá em Malaquias 3:1. Se puder buscar esse texto e colocar ele aí para nós, Malaquias, olha, agora ficou legal, os meninos estão ajudando nisso aí, ficou muito legal. Então, Malaquias 3:1 vai falar sobre isso, essa profecia. O Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente do seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Talvez essa tradução um pouco diferente, porque é na linguagem de hoje. Mas é um texto que vocês conhecem. Então, olha lá, eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais, ele que diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa profecia se encerrou. 400 anos. Então, às vezes, a gente fica revoltado com Deus porque está demorando um pouco. Irmão. Olha aí. Então, aqui está se quebrando uma história de 400 anos e começa o cumprimento da profecia de que viria um mensageiro na frente preparando o caminho do Senhor. Esse mensageiro é João Batista. O silêncio de 400 anos estava sendo quebrado. Irmão, pense nisso. Que riqueza quando Deus quebra o silêncio comigo e com você e nos traz uma notícia e fala conosco. É maravilhoso, não é? Alguém aqui já teve a experiência do silêncio de Deus? Ou porque Deus silenciou, ou porque a gente cometeu um erro e aí Deus silencia para nos pôr em prova, ou uma luta mesmo que vem do nada e Deus silencia, mas daqui a pouco Deus quebra o silêncio e fala conosco. É uma riqueza, é uma alegria impagável.
E a semana profética, profetizada lá, aquelas semanas proféticas de Daniel, está se cumprindo aqui. Daniel 9:25. Está se cumprindo aqui, nesse momento. Da revelação a Zacarias, a chegada de Jesus. A profecia que Deus disse a Adão e a Eva: de ti nascerá a semente, que a serpente vai morder o seu calcanhar, mas ela vai esmagar a cabeça da serpente. Está se cumprindo. Quantos anos passaram? Milhares de anos. E aqui está se cumprindo a profecia que Deus disse a Abraão, em Gênesis 22:18, que todas as nações da terra seriam abençoadas através da sua semente. Por quê? Porque da semente de Abraão viria o Cristo. Então é um momento assim rico da gente ficar glorificando, meditando. E aí o que eu falo com você? Aquele versículo que eu falei, se eu não me engano é Lucas 1:6, que fala sobre esse casal. Pode pôr na tradução mesmo que a igreja usa, João. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A primeira coisa que a gente aprende aqui, já temos aprendido várias coisas aqui nessa introdução, mas uma coisa que a gente aprende aqui diretamente nesse texto, é a primeira que eu tiro aqui, é o testemunho que a palavra de Deus dá sobre o caráter de Zacarias e Isabel. Irmãos, o que nós estamos precisando hoje não é de grandes pregações. O que nós estamos precisando de hoje é de crentes que dê testemunho pelas ruas. Nós não estamos precisando de grandes pregadores com grandes pregações. Nós estamos precisando de pregadores, de pastores que dê testemunho com a sua vida. De irmãos e irmãs, de casais, de jovens, que dê testemunho de crentes. O mundo precisa ver essa luz em nós. E muitas vezes, lideranças, pastores estão envergonhando o Evangelho. Muitas vezes, casais, famílias estão envergonhando o Evangelho. Muitas vezes, igrejas estão envergonhando o Evangelho. E isso pode ser Assembleia de Deus, pode ser qualquer igreja. Envergonham o Evangelho, escandalizam o Evangelho, famílias que escandalizam o Evangelho, envergonham o Evangelho. Mas esse casal aqui, ele dá o testemunho, a palavra de Deus registra que ambos, ele e ela, que às vezes é só o marido, às vezes é só a mulher, às vezes não é nenhum dos dois, às vezes é os dois que escandalizam, mas às vezes é só a mulher que é ali fiel, justa, serva de Deus, cumpre a palavra de Deus, às vezes é só ele. Aqui não, ambos, os dois, viviam na presença do Senhor, irrepreensivelmente. Eles eram justos, fiéis, servindo ao Senhor com alegria, na presença de Deus. E às vezes é só a mulher que está lutando para ser crente, às vezes é só o homem. Antigamente na Assembleia de Deus, algumas regiões, se a mulher caísse em adultério, era excluído também o marido. Eu acho que você nem entendeu, porque é um negócio muito doido. Nosso irmão ali estava me dizendo, cadê ele? Está ali no soninho do Espírito. Ele tem 78 anos aqui. Seus pais eram daqui. Ele estava me dizendo aqui antes do culto, pastor, antigamente, aqui o senhor estava falando aqui de manhã, antigamente, nós não podíamos usar sabonete, tinha que ser sabão de pedra. Ele estava me falando isso. E nem podia usar perfume. As coisas, né? Graças a Deus nós estamos libertos disso. Então, os felizes são as famílias cristãs, nas quais podemos testemunhar que ambos, marido e mulher, são justos e empenham em ter uma consciência livre de ofensas diante de Deus e dos homens.
Quer dizer, é maravilhoso quando você vê um casal que serve ao Senhor. Às vezes eu vejo, fico observando tantas irmãs sozinhas dentro de casa, servindo ao Senhor com angústia, com tanta luta. É o marido contra, é a família que nem ouve essa serva de Deus, e ela sozinha ali, batalhando para ser uma crente. Os filhos não querem nem saber de Jesus, zombam dela, o marido zomba, e ela está ali firme, sozinha. É difícil ver o contrário. Sempre a mulher que é uma coluna ali. Então, mas graças a Deus não, esse casal aqui, os dois serviam ao Senhor, de forma que a cidade, eles eram testemunho na cidade, que eram fiéis ao Senhor. Que eu e você possamos ser como Zacarias e Isabel, que nós junto com a nossa esposa, você junto com seu esposo, com a sua família, o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e nós possamos testemunhar de Jesus Cristo e servir a Jesus junto em família, adorando e servindo ao Senhor. Então é uma riqueza o que nós aprendemos com um casal tão simples. Olha como a palavra de Deus é rica, irmãos. Às vezes as pessoas ficam com pesquisas tão loucas, tão profundas, e num texto tão simples desse nos traz uma lição profunda. Um casal simples, da roça, moravam na roça e vinha. Eles moravam nas montanhas de Efraim. Quando eu leio essa história eu fico viajando. Montanhas de Efraim, como é que devia ser? As galinhazinhas ali do lado, tudo, né? Aquela roça. Aí ele vinha, tinha um período dele vir cumprir o seu serviço sacerdotal. Aí vinha aquele casalzinho da roça para Jerusalém, a cidade agitada, ele lá servir como sacerdote, mas dando testemunho por onde passava. Que eu e você, jovens, eu convido você, adolescentes, que todos nós, pela misericórdia do Senhor, possamos ser luz por onde nós passarmos e testemunhar desse nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é a provação que esse casal passou. Eles já estavam idosos e não tinham filhos. A árdua provação que eles passam. Na nossa cultura, isso não é chocante. Isso é até hoje uma decisão, questões econômicas, uma série de coisas. Hoje a gente tem medo até de ter filho. Do jeito que anda o mundo, uma doideira só. Tantas ideologias sendo bombardeadas as crianças nas escolas, você fica com medo de ter filho, de ter neto, só pela graça de Deus. Então a nossa cultura talvez não venha a entender o que acontece aqui com esse casal. Eles não tinham filhos. Naquela época, não ter filhos, dentro do contexto e daquela cultura, era uma maldição. Diferente de hoje, que a gente fica com medo de ter filhos, por causa do contexto político, as ideologias políticas, as pressões políticas, as pressões sociais, o perigo, né? O perigo que tem. Naquela época era diferente, era um outro contexto. Então a mulher, o casal não ter filho, era uma maldição, totalmente diferente. Isso para eles era uma provação. Era uma das experiências mais amargas que uma família podia ter, e uma mulher, era ser estéril. Era uma experiência amarga. Não tem nada a ver com a nossa cultura e o nosso contexto. Então, por isso que eu estou te tentando levar você para aquele contexto, para aquela cultura, porque senão você não entende. Fala, mas o que tem no ter filhos? Que é que naquele contexto não tem nada a ver com a cultura de nossa hoje. Então, naquele contexto, era uma maldição não ter um filho, uma filha. E você vê isso na luta de Sara para ter filho, na luta de Rebeca, na luta de Ana, mãe de Samuel, para ter um filho, né? E Isabel não tinha filhos. Isso também nos ensina que mesmo você sendo uma serva de Deus, um servo de Deus, uma moça, um rapaz, um adolescente que serve ao Senhor com fidelidade, não quer dizer que você não vai ter lutas. Isso nos ensina que todos nós temos um espinho na carne, Pedro. Todos nós.
E eu fico desentendido com os ignorantes que querem definir o espinho na carne de Paulo em livros. Não, o espinho da carne de Paulo certamente era o desejo sexual, porque ele não tinha esposa, então ele tinha que ficar lutando com aquilo. Outros, não, ele sofria de uma doença nos olhos, ele não enxergou direito lá o sacerdote, chamou o homem de parede branca. Não tem nada disso. O espinho na carne de Paulo não é para ser estudado para descobrir o que é. Foi escrito espinho na carne e não definiu, porque todos nós temos o nosso espinho na carne. Porque se definisse o que era o espinho na carne, só seria espinho na carne aquilo. Está entendendo? Só seria aquilo. Então não foi definido na Bíblia para nos dizer que cada um de nós temos o nosso espinho. Aquele espinho que Paulo disse, olha, foi colocado, Deus permitiu que Satanás colocasse para não me orgulhar. Cada um de nós temos o espinho nosso na carne para nos segurar. Segurar aos pés de Jesus. Quem sabe se não é esse espinho na minha e na sua carne, nós não estaríamos aqui. Quem sabe se não é esse espinho na carne, nós não estaríamos orando, jejuando, adorando a Deus, evangelizando. O espinho na carne, Paulo disse, esse espinho, eu orei, pedi a Deus, Deus não tirou, disse que era para ficar aí, para mim não me orgulhar. Todos nós temos um espinho na carne. E esse casal, por mais adolescentes, que Isabel e Zacarias eram fiéis ao Senhor, eles tinham um espinho na carne. Então, se você orar a Deus e esse espinho não sair, deixa que Ele está aí, trabalhando a favor da sua salvação. É esse espinho aí, que se tirar ele, eu e você podemos perder a salvação. Então esse espinho está aí para nos conduzir à glória eterna. Aí administrando ele aí aos pés de Jesus, de vez em quando reclama, de vez em quando chora, mas é Ele que está nos conduzindo à salvação, porque foi o Senhor que permitiu. Foi o Senhor que permitiu. E cada espinho, não existe um espinho definido. Cada espinho, cada um tem o seu espinho. Deus sabe trabalhar com cada um de nós. Nós somos seus filhos e Ele sabe trabalhar com cada um de nós. Então aprendemos isso na palavra de Deus. Que mesmo um casal simples, humilde, temente a Deus, guardava os mandamentos do Senhor, servia ao Senhor, eles tinham um espinho. Eles tinham uma luta. Eles tinham uma provação. Que não podia ter filho, e dentro daquele contexto, era a pior desgraça que podia acontecer. E aí, para nós terminarmos, é a última lição que nós aprendemos nesse texto, para nós encerrarmos aqui. Então nós aprendemos até agora, que um casal que servia ao Senhor, uma família que servia ao Senhor, com fidelidade, um casal que mesmo servindo ao Senhor, tinha provação, tinha lutas. Viu, irmãos, olha aqui, não se assuste com as lutas e as provações, ore sempre a Deus, faça a sua campanha, faça o seu jejum, mas tem provações que o Senhor vai deixando aí mais tempo, está trabalhando conosco, está trabalhando, daqui a pouco vem uma grande vitória aí, daqui a pouco vem a grande vitória, aí vem a grande vitória, depois o Senhor põe outro espinhozinho lá, você teve a vitória, agora vai um espinhozinho aí para, ué, né? Então, olha aqui, e por último, o instrumento pelo qual Deus falou com eles sobre a vinda de João Batista. Um anjo apareceu, ele estava no templo, aquele homem simples, e de repente um anjo aparece e fala com ele: olha, a sua mulher vai ter um filho. Que notícia! Mas agora eu e ela já estamos velhinhos. Pois é, mas ele vai ser uma voz profética clamando no deserto. Ele vai atrair multidões. E ele vai vir na frente preparando a chegada do grande Filho de Deus, o Messias. E João Batista foi tão tremendo que o Senhor disse: de todos os profetas que teve para trás, nenhum é maior do que João Batista. Olha só, mas que milagre que João Batista operou? Curou alguém? Não. Teve alguma visão? Não. Escreveu algum livro? Não.
Teve alguma revelação que os apóstolos escreveram? Olha, João Batista teve essa revelação. Não. Só pregava lá no deserto, anunciando que estava vindo o Cordeiro, Filho de Deus. E ele anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nunca teve revelação, nunca teve uma visão, nunca escreveu um livro que ficou na Bíblia. Mas ele era maior do que Moisés, maior do que Eliseu, maior do que Elias, maior do que Jeremias, maior do que Isaías, maior do que Daniel, maior do que todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa para você ir para casa sonhando com isso. Jesus disse: porém, da agora para frente, os que são do reino de Deus é maior do que João Batista. Então você ainda é maior do que o João Batista. Olha que coisa maravilhosa. Olha que promessa. Quem sou eu e você para receber essa promessa de Deus? Mas Jesus disse: ele é maior do que todos os profetas para trás. Porém, os do reino de Deus é maior do que João Batista. E você faz parte desse reino de Deus. O anjo aparece e fala com ele: você vai ter um filho aí abençoado. Olha que notícia. Meu irmão, feche os seus olhos, levante a sua mão direita. Receba pela fé que hoje uma voz do céu, um anjo do Senhor, está trazendo para você, como trouxe para Zacarias naquele dia, uma notícia de vitória. Recebe aí na sua mão em nome de Jesus. Recebe aí na sua casa, recebe na sua vida. Um milagre do Senhor, uma notícia de vitória. Assim como naquele dia, Zacarias, o anjo chegou e disse: trago novas para você. O Senhor nessa noite diz: eu te trago uma nova notícia para você. Recebe aí esse milagre na sua mão. Recebe esse milagre aí na sua mão. E por último, o efeito do milagre de Deus, o efeito da notícia poderosa, o efeito da aparição do anjo para Zacarias, deixou ele estremecido, aterrorizado, amedrontado. As coisas de Deus turbam a gente, as coisas maravilhosas também, Marcos, turbam a gente. Porque tem notícias tão maravilhosas, Cordeiro, que a gente fala assim: não é possível que Deus está me dando um presente desse, eu não mereço. O dia que eu recebi a notícia para ser pastor presidente de Bangu, eu não dormia. O dia que eu recebi a notícia e fui avisar para Maria Cláudia que nós ia dirigir o primeiro campo. Você não dorme, Fábio, mas quem sou eu? A Bíblia diz que Zacarias ficou tão turbado que duvidou. Não é possível. Minha mulher tão idosa e eu também vamos ter filho. É possível sim. Agora, por causa da sua incredulidade, você vai ficar um ano mudo. Ele ficou turbado. O Senhor tem notícias maravilhosas para mim e para você, que vai turbar o meu e o seu coração. Estou profetizando para vocês, para minha casa, para esse campo, para essa igreja, em nome de Jesus. Notícias que turbam o nosso coração. Agora eu faço uma reflexão com você. Se as notícias gloriosas do Senhor turbam o nosso coração e nos assustam, nos deixa com medo, porque a Bíblia diz que Zacarias ficou com medo. Ele viu o anjo do Senhor, uma notícia daquela, ele ficou com medo. Faço uma reflexão com você. Se os fiéis ao Senhor, quando recebem uma notícia poderosa, um milagre, uma voz do céu, uma promessa, fica turbado e assustado, imagina o que não será a voz de juízo de Deus para os ímpios. Aí vai ser de estarrecer. Faça uma reflexão para você ver que lado você está. Olha que lado maravilhoso nós estamos. Estamos no lado que podemos nos assustar com as notícias do Senhor, mas são notícias de vitória, notícia de bênção, como foi a de Zacarias. Mas reflita comigo. Imagine estar do outro lado. Se para os que são fiéis as notícias turbam, imagina como vai ser a notícia de juízo para os ímpios.
Faça uma reflexão e nessa reflexão você fala: Senhor, eu te adoro porque eu estou do lado de cá. Estou do lado da turma de Zacarias, que recebe, a gente se assusta com as notícias maravilhosas, mas é notícia de bênção. Eu encerro a minha palavra nessa noite dizendo a você: vamos servir ao Senhor como esse casal. Vamos ficar aos pés do Senhor como esse casal. Ainda entenda que muitas vezes, por sermos fiéis ao Senhor, temos o espinho na carne, temos as nossas lutas. Mas eu estou profetizando pelo poder da palavra de Deus, que o anjo está trazendo uma vitória para mim e para você. Que o Senhor vai nos trazer uma bênção de tal forma, que nós vamos ficar estarrecidos. E eu e você vamos glorificar ao Senhor. E naquele dia que a criança nasceu, Zacarias escreveu o nome dele para as pessoas verem e disse: é João. O povo se assustou e disse: uma coisa grande aconteceu. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem uma vitória que você vai se assustar quando ela chegar na sua vida. Em nome de Jesus, há uma vitória de Deus chegando na sua vida, na sua casa. Uma vitória tão maravilhosa que vai ser assustadora. Aí tremeram os joelhos. Mas é vitória, é bênção. É a resposta do Senhor. Fiquemos de pé. Ficando de pé, põe as mãos no ombro de uma pessoa. Escolhe aí uma pessoa. Pastor, o que eu vou orar? Você vai orar na linha da pregação. Senhor, está aqui a tua serva, o teu servo que te serve. Está aqui essa moça, minha amiga, que te serve. Está aqui esse rapaz, fulano, que te serve. Pergunte o nome dele, se não souber, né? Para você orar citando o nome. É importante você, na sua oração, citar o nome. Cite o nome da pessoa. Você vai abençoar agora em nome de Jesus.